perder tempo, notícias do Palmeiras aqui no Jogo Aberto. Agora, daqui a pouquinho tem Corinthians. E o juiz, hein? A força do Palmeiras em seu estádio pode fazer a diferença. Há 29 jogos, não perde no Allianz Parque. Levar um bom resultado para a grande decisão na casa do rival é o objetivo. E mesmo com o show que rolará na Arena Alviverde na véspera, a capacidade será total. Expectativa de mais de 40 mil pessoas. Contando mais uma vez com o apoio do nosso torcedor do começo ao fim. E tenho certeza que vai ser mais um grande jogo, mais um grande espetáculo. E que a gente possa sair com resultado positivo. Nesta fase do Paulistão, o Palmeiras voltou a apresentar um futebol consistente. Não deu chances ao São Bernardo e contra o São Paulo, apesar da polêmica, conseguiu se impor e impediu as ações mais efetivas do adversário. Acho que hoje, dentro da nossa academia, a gente consegue ver os lances pelos telões e como todo mundo se dedicou, se entregou, para que esse resultado acontecesse. Graças a Deus veio a classificação para a final. Nesta partida, Rocha completou 200 vitórias com a camisa verde e se destacou em campo, assim como o zagueiro Mikael. Vitor Roque fez sua estreia, foi o personagem do pênalti marcado e ainda sem entrosamento teve boas movimentações. E o Gustavo Gomes, hein? Ainda bem que não vai precisar de cirurgia, mas tinha acabado de voltar ao time recuperado de um problema muscular. E depois do choque rei, torceu o joelho em um treinamento na academia de futebol e acabou lesionando o ligamento colateral. O Palmeiras vai tentar recuperar o zagueiro até o segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista, que vai acontecer apenas no dia 27, uma quinta-feira, logo após a data FIFA. Por falar nisso, a seleção colombiana confirmou a convocação de Richard Rios. Na lateral esquerda, Piquerez, que também voltou a ser relacionado na segunda-feira, pode ser titular. Domingo, um possível 11 inicial tem o Everton, Marcos Rocha, Mikael, Murilo, Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Rios, Rafael Veiga, Estevão, Facundo Torres, Vitor Roque. Agora é trabalhar firme, Um jogo difícil contra o Corinthians, a gente sabe mais uma vez a grandeza que é o jogo, a responsabilidade que é o jogo dentro da nossa casa no domingo, onde a gente tem que ter tranquilidade, Precisamos fazer um resultado positivo, mas também não podemos desesperar, não podemos jogar de qualquer maneira. É entender a estratégia que vai ser passada pelo nosso treinador, tentar executar da melhor maneira possível. Outra novidade, mas não para esta decisão, é Lucas Evangelista. Ele refez seus exames médicos e agora está tudo certo. O meio-campista vem em definitivo por 4 milhões de euros. Até sábado, Abel Ferreira definirá os últimos detalhes para a 14ª final que disputará comandando o Palmeiras, a 5ª consecutiva de estadual. O inédito tetracampeonato paulista contra o maior rival pode começar a ser construído em casa neste domingo. Um jogo aberto. Abel Ferreira. Para quem acreditava que o Palmeiras poderia ter tropeçado na primeira fase, ter sido eliminado precocemente, ganhou sobrevida, foi superando seus adversários, passou por um jogo polêmico contra o São Paulo e agora está na decisão diante do Corinthians. Marco Aurélio Cunha, o que para você se sobressai neste Palmeiras que chega à decisão paulista, neste momento? Principalmente a liderança do treinador. Ele tem o domínio do grupo, ele tem imposição, às vezes polêmicas, às vezes não muito agradáveis, mas não se pode negar a liderança dele, a capacidade de gestão do grupo, uma sólida diretoria que contempla, eu tenho a impressão, todos os atletas. Então, realmente, ele é um grande líder, faz história no Palmeiras, só precisava equilibrar as reclamações, Obrigada. como também o Zubeldia, e para ser um treinador assim isento de críticas desnecessárias. Acho um melhor treinador do Brasil e, claro, dominando um pouco seus impulsos. Capelanes, para você, qual é o grande trunfo do Palmeiras para a decisão? Eu acho que vai ser uma decisão equilibrada, viu? Eu ouço muito o Ronaldo falar. O Ronaldo não é equilibrado. Não, então, mas olha só, eu passei a concordar, ele fez um comentário A diferença, recentemente.
Esse vai ser o apito, Bibi. Não, é que você fez um comentário recentemente e eu vou concordar contigo. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, principalmente esse primeiro. Eu enxergo nesse primeiro jogo o Palmeiras uma parte batendo e a outra o Corinthians apanhando. Então é mais ou menos assim que eu enxergo esse equilíbrio no jogo de ida na casa do Palmeiras que vocês não conseguem ganhar lá, né? Uma vez ou outra, Eu tava achando estranho esse começo de conversa dele. Agora eu entendi. Então, Ronaldo, se você quiser responder. Aí isso aí não dá. Peraí, olha a pergunta sincera. Look into my eyes. See you, me too. Qual é Me too. o grande problema, o que mais te preocupa em relação ao Palmeiras? Carnaval já passou. Vai ser isso aí. Esse é meu medo. Só isso? E a federação também tá com medo, mas deve estar de fralda a federação para soltar o nome do cara, porque até agora não soltaram o nome do cara. Você sabe por quê, né? Eu sei por quê. Lógico que eu sei O por Klaus deve quê. apitar a final. E quem apita o primeiro jogo? O quê? O Klaus deve apitar a final. Temos alguns candidatos. Entrega a taça, Ó, Tico. O Chico pode falar melhor do que a gente. Pode poupar todo mundo e entrega a taça. Edna provavelmente deve estar na lista. Não dá. Não, mas Não ela dá. é candidata. Matheus Candançan. Esse tem que apitar. O Candançan acabou de virar árbitro FIFA, porque o Braulio saiu e aí entrou o Candançan. Põe o menino pra apitar, fez uma grande semifinal. Põe esse moleque pra apitar. Será que eles estão cogitando uma arbitragem de fora de São Paulo? Será que isso seria possível? Porque até agora... Ah, deve ser de fora do país. E se for o Flávio e Não, Klaus? não. O cara deve estar viajando, porque uma viagem da Europa pra cá são 12 horas, bebê. Não, poderia ser da América do Sul também. Não, na América do Sul. Não, a Até Federação pode, né? Paulista é dita reconhecidamente como a principal, com o principal quadro de árbitros do país. Não, eles não vão com tirar. todos os problemas que Não, tem. não, tá amanhaca, Mas Chico. Eu Não vem sei que querer tá, agora mas é valorizar a o produto principal ainda. É que fora você tá quer pior, valorizar mano. o produto que você bateu. Mas aqui fora tá pior. 3 Tá meses pior. todos, você bateu, O restante velho. é pior. O resto tá pior. Mas olha só, o problema é que o Flávio Rodrigues de Souza, tchau pra ele depois do que aconteceu só no jogo falta, né? Só entre falta. Palmeiras e São Paulo. Beleza? Então não é candidato, ok? Tá fora. O Vinícius Dias Araújo, por exemplo, que já é experiente, não apareceu nesse campeonato. O João Vitor Gobi começou bem, mas depois não apitou E a jogos Daiane? grandes. A Daiane foi um jogo ruim. vai O jogo ser do Corinthians Edna. contra o Mirassol. Edna, Klaus e Candançan. Pra mim são os 3 para 2 jogos. Tem que pôr o Então Candançan. fecha a federação, Deve ser. velho. Ô, Ó, Rei, mas- a produção tá falando que pode ser um juiz holandês. Como é que é o nome dele? Os holandês. Ronald Vampeta. Esse cara deve apitar bem. Ele é careca? Se ele for careca... Esse não veio, a gente já sabe que não veio, Mas não é? E De o Luiz verdade, Flávio, eu acho e o Luiz importante. Flávio foi para a CBF, né? Ele aposentou no começo do ano para integrar a comissão de árbitros que vai analisar a arbitragem Cristo. no futebol brasileiro. O Ramon Abate Abel, apesar que eu teria 2 pênaltis que eu olharia, pelo menos com o VAR, na final do Gaúcho, no primeiro jogo lá na Arena do Grêmio. Ela ganhou de 2, ela quer 4. Ué, e daí pênalti tá na regra. Meu Deus Se existe, tem que ser marcado. E quando Regra não é existe? regra. E quando não existe? Quando não existe, não deveria ser marcado. Depois eu que choro, hein? Não existe. Meu Deus. Agora, de verdade, Sgarbi, pra você, qual é o grande privilégio? O que o Palmeiras tem de diferente pra vencer o Corinthians? Tem alguns fatores importantes nesse jogo. Primeiro, que é o fator casa, que a gente sabe que importa lá, o Allianz Parque vai estar lotado, aquela festa que a torcida do Palmeiras faz. Tem esse ponto. Segundo ponto, que enfrenta o Corinthians num momento de um pouco turbulento. Que o Corinthians está eliminado na pré-Libertadores, esse campeonato paulista, querendo ou não, pro torcedor, virou obrigação. É um fato, é obrigação. O torcedor a pressão tá gigantesca nos jogadores. Ou joga, não tem mais o que fazer. O título é obrigação só do Corinthians. Só que pra mim o Corinthians tem um privilégio também nesse jogo. E qual que é o privilégio? É ter um jogo de volta na casa. É um jogo como esse, o Corinthians tem a humildade de reconhecer, de levar um resultado 1-1, 0-0, não é nada ruim pra Neoquímica Arena. Você tá maluco, Então, goleada. é bom E tem placar. um Então esse é um dado privilégio. interessante. Dentro de casa, Abel Ferreira jamais perdeu o Corinthians. E quando ganhou o título lá, Palmeiras que tá era o jogando nada treinador, que também, ganhou o né? título, Vamos eles falar ganhou o título lá no Allianz. Ganhou a final paulista, que ganhou com o Carilli. Lá tem o treinador, né? Caramba, hein? Ganhou lá. É só pra lembrar. O Eduardo Batista. E outra coisa que passa outro dado, né? Que você passou um dado é o agora, que ele importantíssimo, passar um outro aqui, que o Ramon Dias nunca perdeu pro Abel. Tipo, não... E 2 vezes em que o Corinthians não foi. Olha que beleza. Mas assim, eu acho que a última atuação do Palmeiras diante do São Paulo, e o jogo acabou sendo decidido pela arbitragem, mas se a gente analisar o jogo em si, o Palmeiras fez um grande jogo. E o São Paulo, inclusive, foi muito competente no partido,
especialmente no primeiro tempo. Depois acabou até perdendo aquele gol, claro, com o Caleri, depois do pênalti ocorrido. Mas eu acho que o Palmeiras também está num momento, em termos de desempenho, um pouco instável. Mas posso fazer uma pergunta aqui? Pode. Agora uma pergunta séria para você, torcedor corintiano que está assistindo ao programa aqui. Tirando esse último jogo, que não serviu de nada, que perdeu do Barcelona, qual grande jogo o Corinthians fez na temporada? Me diga um jogo bom que o Corinthians fez. 2-0 contra jogo bom. o Palmeiras em casa. Foi um grande jogo. 2-0. Não, esse ano, irmão. Não, esse Bom ano dia. ele tá Esse falando. ano, Não é a sequência? Esse ano. É porque Não, vocês esse puxaram ano, a sequência esse de ano. vitórias. O Corinthians não fez um grande jogo nessa temporada. Ou estou mentindo aqui? Tirando o jogo contra o Barcelona, que não serviu de nada, repito. Me fala um. O jogo contra o Mirassol, mas aí... Contra o Santos não foi um jogo bom. Barcelona aqui também não foi um jogo bom. O resultado Acho que tá por vir, então, é hein? outro. Tá por vir? Então Tá fala por na vir, câmera. Tá Então por fala vir, na câmera. tá por vir agora O que aqui. está por vir é o Corinthians, as notícias aqui. A bebida deve ter... Entre o primeiro contato que teve com a Fiel em Itaquera em setembro de 2024 e a noite de eliminação da Libertadores anteontem, Memphis viveu 6 meses de Corinthians. Na maioria destes 180 dias, reverência e idolatria, muito por conta dos números do ano passado. Em 14 jogos, ele marcou 7 gols, deu 4 assistências e foi um dos maiores responsáveis pela campanha de recuperação do time no Brasileiro, que deixou a zona de rebaixamento e terminou em 7º lugar. Acontece que o Memphis versão 2025, pelo menos até agora, está distante daquele, pelo menos em relação à artilharia. Também em 14 partidas, fez apenas 2 gols, ambos no Paulistão, se bem que o número de assistências tenha aumentado, foram 6 no total. Na coletiva depois da vitória sobre o Barcelona de Guayaquil em Itaquera, o técnico Ramon Dias foi perguntado sobre o grau de satisfação em relação ao holandês. Me parece que o Memphis está sendo protagonista. É um grande protagonista de tudo o que está sendo feito no Corinthians. Não só ele, como todo o grupo que está trabalhando. Me parece que nós, os dirigentes e os torcedores, estão contentes com o Memphis. Além da queda de protagonismo em relação a colocar a bola na rede, Memphis fez valer uma cláusula contratual pela qual recebeu a camisa 10, que era usada por Rodrigo Garro, e esteve envolvido em uma acalorada discussão no vestiário com Gustavo Henrique no intervalo da derrota da semana passada para o Barcelona. Em meio à festa pela classificação para a final do Paulistão, este abraço parece ter apagado o incêndio. Mas há outros focos de fumaça antes da primeira final do Paulistão, domingo contra o Palmeiras. A condição física de Rodrigo Garro é um deles. O meia vem jogando à base de infiltrações por conta de dores no joelho. Outro assunto muito comentado é a permanência ou não de Ramon Dias no comando do time depois do Campeonato Paulista. E esta permanência estaria condicionada à conquista do título estadual. A gente está mais focado no jogo domingo. A parte técnica a gente vai avaliar mais para frente. Os jogadores sabem da importância que temos que jogar. Os jogadores sabem da importância do que teremos que jogar, disse Ramon Dias. É uma final, não se chega sempre a uma final. E os jogadores, nós e os torcedores, teremos a possibilidade de jogar uma final onde eles sabem que terão que dar a vida pelo Corinthians. Tudo o que estamos trabalhando aqui é dando a vida, tratando de não cometer erros. Mas temos que jogar uma final, nos recuperar rapidamente e falar aos jogadores sobre as coisas boas e más que fizemos. Hablarles de lo bueno que hicimos e lo malo que hicimos. O Corinthians não ganha do Palmeiras no Allianz desde fevereiro de 2019, quando Danilo Avelar marcou o gol da vitória por 1-0. Desde então, em 7 clássicos na Casa do Verdão, houve 3 empates e 4 triunfos do rival. Um título paulista credencia a gente a impor um pouco mais de respeito no cenário, né? Tudo que a gente fez em 2024, tudo que a gente lutou, a gente batalhou muito para que a gente estivesse nessa pré-Libertadores, né? Hoje é um resultado que ninguém queria, ninguém esperava, mas a gente vai lutar e domingo a gente tem uma nova oportunidade de novamente fazer história, né? O que não pode acontecer é a gente não sair concentrado, né? A gente tem que estar concentrado, não receber gol, sabendo que o rival tem bons jogadores, tem uma boa ofensiva e a gente vai trabalhar desde amanhã para o jogo do domingo. Um
provável timão no domingo deve ter Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Anrileri. Ranielli, José Martínez, André Carrilho e Garro. Memphis e Yuri Alberto. Bom, já temos aqui, então, uma definição sobre arbitragem no Campeonato Paulista. Rafael Claus apita a primeira partida agora, neste domingo, no Allianz Parque. E a grande decisão, na Arena do Timão, Matheus Candansan será o árbitro. Super jovem, não tem nem 30 anos. 27 anos, Chico. Muito jovem. É uma das revelações aí da arbitragem. Ele tem um erro na minha avaliação na semifinal, que é não expulsar o Zé Ivaldo de forma direta no campo, né? Ele depende do VAR. Depois ele aplica um amarelo no campo, depois ele vai no VAR e aplica o vermelho corretamente. Aí o VAR corrigiu. Mas assim, a equipe, ok, né? É um trabalho em conjunto, em equipe. Perfeito. E na condução do jogo, eu acho que ele foi bem realmente, porque não é fácil, gente. Não é fácil. 27 anos, o jogador cresce ali, reclamação e tudo mais, ele realmente ganha de presente, assim, né? Ganha como prêmio a apitar a grande decisão do Campeonato Paulista. E o Claus no primeiro jogo, né? E como para o Corinthians agora enfrentar o Palmeiras e tirar da cabeça, esquecer essa eliminação na pré-Libertadores? Acho que já foi, né? Já foi. Já foi o quê, Já foi. Já foi a Libertadores e já foi o Paulista. Já era. Já jogou nada contra a arbitragem, nada contra a arbitragem. Mas se você puxar aqui o retrospecto, o Cássio foi expulso uma vez só na carreira dele, né? Por cera. E o Yuri foi expulso por simulação. As duas aonde? As duas aonde e quem estava no apito? Eu não quero aqui levantar mais, só isso. Porque o Claus esteve aqui com a gente, né, no final do ano e tal, a gente conversou com ele e tal. Então eu não tenho que falar nada dele pessoalmente. Agora, como profissional, tenho aqui cá comigo aqui as minhas dúvidas. Mas o Cássio foi expulso em Barueri também, né? Aquele 2-2 do gol do Garro. Quem que foi o vice? Não era o Claus, era o Claus, o árbitro? Não, acho que lá não era. Obrigado. O meu voto vai para Yuri Alberto. Que homem. Chora, coração. Chora muito, coração. Agora, Abel Ferreira versus Ramon Dias. Ai. Ronaldão. Vai. Ele não perdeu ainda pro Abel? Não. E o Abel já perdeu pro Ramon? Também, o Abel já perdeu. O Abel já perdeu pro Ramon. Perdeu o clássico da cabeça de porco. Você e o Palilo, olha, estou votando em vocês. Vai ser uma parada indigesta, mas eu estou votando em vocês. Marco Aurélio Cunha, você acompanha o voto do Ronaldo? Não, Abel sem dúvida alguma. Abel Ferreira é o melhor treinador do momento. Chico. Abel. Sgarbi. Abel. Capela. Gostei desse dado do Ronaldo. Quer dizer, o Ramon nunca ganhou do Abel? É isso? O Abel perdeu. O Abel nunca ganhou. Agora a menina da internet também. Ela tá aí, a menina da internet? Não, nos dois clássicos disputados. Quê? Ó a menina da internet! Vai, menina! Vai passar por cima do Palmeiras. Nossa! Como diria Mano Menezes, faz tempo pra caramba. Nunca perdeu pro Calma, Abel. você não precisa colocar uma gravação quando você tem a pessoa aqui ao vivo pra falar. Não, deixa. Eu gosto Daqui a da menina da pouquinho eu vou me internet. manifestar. Não. O Ramon nunca perdeu pro Abel. O Abel! Você tá onde com essa Ramon cabeça? nunca perdeu do Abel. Nunca perdeu pro Abel, é isso. O Abel nunca ganhou do Ramon. Entendi. E a quantos mesma títulos o coisa. Ramon tem pelo Corinthians? Quem? Tá. Então Abel Ferreira. Abel Ferreira tem o meu voto. Bom, 6 para o Palmeiras, 4 para o Corinthians e 2 empates. Foi até equilibrado, hein? 7. Bom. 7 por causa do árbitro. E a menina da internet? Solta a menina da internet, legal. Agora vamos aos palpites. Passar por cima do Palmeiras. Boa, menina. Só isso que acredita. Veremos o meu palpite daqui a pouquinho. Calma, não põe a carruagem na frente dos bois. E aí? Grenal é o primeiro assunto. Ronaldão, você começa. Eu dependo de você, você sabe. Você não quer pular? Vai. Tá, então o Grenal. 2-0 pro Grêmio e vai pros pênaltis. Capelani. E aí dá Grêmio. Torcer pro Inter, viu? Mas tá me cheirando arroz queimado. 3-1 pro Grêmio, nos pênaltis, Grêmio campeão. Forte. E aí, Sgarbi? Se o Inter ganhar, tem presente? Não, esse ano não. Então 2-0 o Grêmio, 2-0. Boa, Gabi, então já comecei. Vai, Chico. É mais esperança que palpite. 2-0 e nos pênaltis, Volpi. Ai, ó, tá campeão. Volpi.
E aí, Marco Aurélio Cunha? 2-0 Inter. Que isso? Sai fora. Puxa saco. É o que eu acho. É o que eu acho. Eu não vou palpitar com razão, e sim com o coração. 3-1 para o Inter. Receba, Chico. Nossa senhora. Agora, Palmeiras e Corinthians. Rapidinho, Capelani, tem 30 segundos. No pique, 2-0 palestra. Sgarbi, Esse jogo vai ser 1-1. Chico, Esse primeiro jogo, 2-1 para o Palmeiras. Marco Aurélio, 1-0 Palmeiras. Ronaldão, No apito, 1-1. 2-1 para o Palmeiras. Aí está. Aí está. Estamos juntos. Ou melhor, 2-0. Zero pro Grêmio. Capelani tá chegando. Tchau, tchau. Bom A Federação Paulista de Futebol definiu no início da tarde desta sexta-feira as arbitragens para as duas finais do Paulistão 2025, entre Corinthians e Palmeiras. No confronto de ida, agendado para domingo às 18h30, no Allianz Parque, Rafael Claus será o responsável por conduzir o primeiro derby decisivo. Já a finalíssima do dia 27, às 21h35, na Neoquímica Arena, terá Matheus Delgado Candançan como árbitro principal. O Corinthians tem a vantagem de decidir em casa por somar a melhor campanha durante fase de classificação e os mata-matas do estadual. O Palmeiras busca o tetracampeonato do Paulistão, algo inédito. O Timão, por outro lado, tenta se isolar ainda mais como o maior vencedor do torneio e busca o 31º troféu.